Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos abrir a nossa palavra do Senhor, a Bíblia do Senhor. Livro de Daniel. Glória a Deus. Daniel, capítulo 2. Aleluia. Estou alegre, meus amados, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Fala assim a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 2, e o verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sono. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos, aleluia, nessa manhã, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, meus amados, está aqui conosco nessa manhã. Estava ali ouvindo um pouco da ministração ali do evangelista Ricardo. Aleluia. O mesmo Deus que esteve pela manhã, continuou pela manhã, está aqui conosco. Veio com você da sua casa, te acompanha todo o tempo. Aonde quer que você esteja, Ele está com você, te guiando, te fortalecendo, te abençoando, te renovando, te dando força. E Ele está presente aqui nessa manhã. Amém, meus amados? Peço só que os irmãos estejam em espírito de oração, orando, em conexão com o Pai. Os seus pensamentos, quem sabe, está lá no seu trabalho amanhã, quem sabe está lá no seu problema. Foca nessa manhã na palavra de Deus. Foca nessa manhã aqui, nessa palavra, porque Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Quando diz amém? Irmãos, eu quero focar a minha mensagem, falar sobre sonho. E por sinal, o sonho perturbador de Nabucodonosor. Os irmãos sabem que os sonhos são um dos meios que Deus usa para poder falar com o homem. Deus tem várias maneiras de Deus falar com o ser humano, falar com os seus servos. Como eu falei, Deus fala através de sonho. Deus fala muitas vezes quando você está ajoelhado, através de visões. Deus fala através de profecia. Aleluia. Deus fala através da sua palavra. Aqui está, Deus usa alguém para poder falar com você. E Deus tem várias formas de poder falar com o homem. E por sinal, sonhos. Nós observamos que Deus, na sua palavra, usa o sonho pelo menos de 3 maneiras para poder falar. Deus usa o sonho para poder orientar, para poder falar com o homem. Nós observamos Deus usando o sonho para poder orientar, para poder guiar o seu servo José. Nós observamos que a sua esposa, chamada Maria, era virgem e tinha concebido o Espírito Santo, e como José era justo, olhou para aquela situação, Maria grávida, ele não entendia o que estava passando, e ele consigo mesmo tentou deixá-la secretamente. E a Bíblia nos fala em Mateus capítulo 1 e o versículo 19, que apareceu para ele um anjo, dizendo para que ele não temesse, porque o que estava nela era gerada do Espírito Santo de Deus. Para ele receber ela como esposa. E os irmãos conhecem bem a palavra do Senhor. E nós observamos também quando aqueles magos, alguns dizem que depois de 2 anos que a criança já tinha nascido, os magos vieram do Oriente, guiada por uma estrela, para saber onde é que tinha nascido aquela criança. E eles foram em Herodes perguntar onde é que tinha nascido a criança que era rei dos judeus. Diz a palavra de Deus que o Herodes procurou os sacerdotes, procurou todos para poder falar, saber a respeito daquela criança. Eles disseram que, na verdade, aquela criança estava escrita nas profecias.
para que ele pudesse procurar a criança, e quando eles encontrasse, retornasse, para que o próprio Herodes ia adorar aquela criança. E nos fala a palavra de Deus que aqueles magos saíram, procuraram, guiado pela aquela estrela, e encontraram aquela criança. E lá ofereceram para eles tesouro. Mas antes deles regressarem, diz a palavra de Deus que eles tiveram um sonho de noite, aonde o anjo falou para ele, para que ele não voltasse pelo caminho que eles vieram, mas para que ele fosse por outro caminho. Diz a palavra de Deus ainda, em Mateus capítulo 2 e o versículo 13, que após esse evento, Herodes ficou frustrado porque os magos não regressaram com a notícia para poder falar aonde é que estava a criança. Diz a Bíblia que ele agora lança um decreto para que fosse morta todas as crianças de 2 anos para cima. Aleluia. De 1 ano, ou seja, de 1 ano, agora de 2 anos para baixo. E, meus amados, assim o rei lançou aquele edito, e diz a palavra de Deus que ali estava José com a sua criança. E diz a palavra de Deus que em sonho apareceu um anjo para ele, dizendo para José: pega a sua criança e corre, foge para o Egito, porque Herodes irá tentar matar a criança. Deus usando sonhos para poder falar, para poder orientar o caminho que o homem devia seguir. Aleluia, glória a Deus. Nós observamos Deus também usando sonhos para poder encorajar os homens, para poder encorajar um exército, para poder encorajar o homem. Nós observamos que em Juízes capítulo 7 e o versículo 13, quando Deus, aleluia, levanta Gideão para poder livrar o seu povo que estava sendo escravo dos medianitas. Diz a palavra de Deus que Deus levantou Gideão. Gideão convocou uma grande multidão de pessoas, aleluia, para poder e guerrear as guerras do Senhor. E diz a palavra de Deus que Deus olha e vê que a multidão era grande. Deus despede uma multidão muito grande, aleluia, e apenas 300 homens fica com Gideão. E diz a palavra de Deus que Gideão, eu imagino que temeroso, diz a palavra de Deus: Gideão, eu serei contigo, vai, porque eu te darei a vitória. Agora, se tu temes, vai até ao arraial. E a Bíblia nos fala que ele chamou o seu companheiro por aí, os dois foram até onde estava acampado o exército dos medianitas, dos amonitas, e uma multidão de pessoas como a areia da praia. E quando ali chega Gideão, a Bíblia nos fala que ali estava 2 homens, um conversando com o outro, e um fala a respeito de um sonho. Olha, hoje pela madrugada eu tive um sonho, e eu sonhei que um pedaço de pão seco rondava aqui o nosso arraial, e ele não sabia que sonho seria esse. E ali levanta o homem dizendo: isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Ele vai conquistar, meus amados, aleluia, ele ia conquistar, ele ia ganhar a guerra. E diz a Bíblia que naquela mesma noite, Deus deu vitória, aleluia, para o exército de Gideão. Deus falando através de sonho. Nós ainda encontramos, meus amados, Deus usando sonhos para poder falar a respeito de profecias, a respeito de acontecimentos futuros. Nós observamos em Gênesis, capítulo 13, ou seja, capítulo 37, aleluia, glória a Deus. Deixa eu ler aqui, porque a mente é ruim. É capítulo 37, quando Deus, aleluia, levanta um jovem adolescente chamado José, e ele teve alguns sonhos, e esses sonhos falavam do futuro que viria sobre a sua vida. Ele sonha
E ali ele vê 10 feixes, aleluia, quando ele estava no campo, que se prostrava diante do seu feixe. Depois ele sonha que o sol e a lua se prostrava diante dele. Já vi que o tempo está correndo. O tempo corre. Aleluia. E meus amados, e ele teve esse sonho. Diz a Bíblia que os seus irmãos o venderam para o Egito, Deus usando os próprios irmãos para que o sonho de José pudesse se concretizar. E diz a palavra de Deus que José foi levado para o Egito. Lá no Egito, meus amados, Deus dá um sonho para Faraó, também falando sobre os dias futuros. E diz a Bíblia que ninguém interpretava o sonho. Deus levantou quem? Levantou José, que estava na prisão, para poder falar a respeito do sonho de Faraó, que viria uma fome sobre o Egito. 7 anos de fome, 7 anos de bonança. Deus usando o seu servo, aleluia, José, para poder falar a respeito de coisas futuras. Ele mesmo que estava lá, que agora o seu sonho, aleluia, que ele sonhou, se torna realidade. E agora, meus amados, nós vamos observar o texto em que nós lemos nessa noite, Deus usando sonhos para poder falar a respeito de coisas futuras. Observamos aqui o sonho perturbador de Nabucodonosor. Os irmãos sabem que Nabucodonosor, ele, aleluia, não por causa de si mesmo, mas Deus, que é o Todo-Poderoso, permitiu que ele se tornasse o grande imperador, que ele se tornasse o grande rei, rei de reis, conquistasse todo mundo, todo o império. Ele que edificou, que modernizou a grande cidade babilônica. Não tinha como ela, uma cidade colossal, grandíssima, os seus muros, que aproximadamente 30 metros de largura e 120 metros de comprimento, meus amados. Diz a história que 3 carros andavam juntos, aparelhados nos seus muros. E, meus amados, a grande cidade, uma cidade belíssima. E eu imagino que Nabucodonosor, contemplando, olhando toda a sua glória, toda a sua magnitude, aquilo que estou, imagino que ele pensava: isso nunca vai acabar, isso permanecerá para sempre, nunca há de acabar. Porém, meus amados, Deus dá um sonho para Nabucodonosor, respondendo, quem sabe, às suas indagações, que nunca ele perderia o seu poder, o seu império persistiria para sempre, nunca seria destruído. E Deus dá para Nabucodonosor esse sonho, sonho esse, meus amados, que o perturbou, sono esse que tirou o seu sono. Os irmãos sabem que o nosso Deus, ele é o Deus que dá o sono, ele é o Deus também que tira o sono. E, meus amados, Deus, nesse dia, aleluia, que tirou a paz de Nabucodonosor. Ninguém, meus amados, ninguém afrontava o Nabucodonosor. Ele era o homem, ele era o rei, ninguém. Mas agora, alguém invisível, todo-poderoso, aleluia, intimidava aquele homem com medo, com angústia, porque ele sonhou de noite. E aquele sonho tirou a sua paz, aquele sonho tirou a sua alegria. Era um problema que Nabucodonosor tinha, e ele não sabia como conviver com aquele problema. Da mesma forma, meus amados, é nós, quando nós estamos diante, muitas vezes, de um problema, e até muitas vezes perdemos o sono. Por quê? Por causa do problema que é grande. Porém, meus amados, o problema que Nabucodonosor tinha era dele. Agora ele lança o problema para aqueles que ele convoca, para poder agora interpretar o seu sonho. Ai, aleluia, glória a Deus. E, meus amados, o problema era de Nabucodonosor. Ele perdeu o seu sono, mas agora ele lança os seus problemas para os seus conservos, para aquele que ele tinha dado poder e autoridade. Ele chama, ele convoca todos
homens capacitados, astrólogos, adivinhos, magos, homens estudados, homens que estudavam as estrelas, que conheciam sobre os astros, que olhava para o céu, que muitas vezes falava sobre o futuro. E agora, meus amados, aqueles homens entram na presença do todo-poderoso rei Nabucodonosor e apresenta diante do rei. E agora eles perguntam para o rei: rei, o que tu sonhaste? Nós vamos dar para o rei a sua interpretação. Alguns dizem que o rei Nabucodonosor sabia, que o rei Nabucodonosor, ele lembrava dos seus sonhos, porém, ele não quis contar os seus sonhos para aqueles homens. Eu creio que Nabucodonosor, ele realmente esqueceu dos seus sonhos. E meus amados, aleluia, Nabucodonosor lança o problema para aqueles homens. E eu imagino, meus amados, cada classe separado um do outro, cada um, quem sabe, pensativo, estudando, lançando seus cálculos, jogando pedra, fazendo tudo que eles sabiam fazer, algo, obra de magia negra, para poder conseguir algo e trazer uma resposta clara para o rei Nabucodonosor. Porém, meus amados, ninguém deles puderam interpretar os seus sonhos, e eles chegaram diante da presença do rei todo-poderoso, falando: rei, dai para nós o sonho e nós daremos a interpretação. E agora, meus amados, Nabucodonosor, aleluia, lança um edito, uma lei. Lei essa, meus amados, que ia exterminar todos os sábios da Babilônia. Nessa ocasião, Daniel não estava presente. Daniel, a Bíblia nos fala que após 2 anos do rei Nabucodonosor, alguns dizem que Daniel foi levado para a Babilônia com um período com a idade de 14, 16 anos. Agora eu imagino que Daniel está aí com seus 18 anos de idade. Daniel era sábio, porque ele fez o teste, passou de toda a sabedoria que Nabucodonosor perguntou, ele respondeu. Mas ali, Daniel não estava presente. Daniel estava na lei, ou seja, a lei escrita para que fosse morto todos os sábios da Babilônia. E meus amados, Arioque, que também era prefeito, que também era um grande homem, que com seus soldados se reuniram, separaram e foram atrás, à procura de todos os sábios da Babilônia, começando com aqueles que ali estavam presentes, todos seriam mortos. E foram ali buscar quem? Foram buscar, meus amados, Daniel. E Daniel, meus amados, ali, diante daquela situação, diante daquele problema, Daniel não se preocupou, mas Daniel apenas lançou uma palavra para Arioque, para que pudesse pedir ao rei Nabucodonosor um pouco de tempo, que ele daria a interpretação. Aleluia. Nós observamos a fé de Daniel, um jovem, adolescente, ou seja, já jovem, 18 anos de idade, já tinha, assim, intimidade com Deus, saiu lá do mundo que ele estava, foi para a cidade de Babilônia. Por quê? Porque os seus pais pecaram, mas ele ali na Babilônia, ele é determinado: eu vou servir o Deus Todo-Poderoso, aquilo que os meus pais não fizeram de obediência, eu farei, eu serei diferente, eu serei justo, aleluia. E meus amados, Daniel pede uma palavra, aleluia, para Arioque: dai-me tempo. E meus amados, Arioque foi na presença do Senhor. Meus amados, é Deus, Deus é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. A lei já estava escrita, não podia ser revogada, mas Nabucodonosor, através da intervenção de Deus, dá um tempo para ver se realmente os que os seus magos não fizeram, eles iam fazer. Quando eles disseram: só os deuses que poderão interpretar o seu sonho, Nabucodonosor. Meus amados, esse evento também se repete quando
Elias desafiava os profetas de Baal no Monte Carmelo. Parece que os anjos, parece não, os anjos amarraram todos aqueles demônios que ali estavam. E eles não puderam fazer que aquele altar pegasse fogo. Da mesma forma, eles clamaram ao seu Deus lá para interpretar o seu sonho naquele dia. Os seus deuses os abandonaram. Os seus deuses não ouviram as suas orações. Por quê? Porque eles adoravam a um Deus morto, a um Deus de pau. Se eles adoravam, adoravam alguém que estava por trás, Satanás. Satanás, Deus. Ele que criou, não Satanás, criou o anjo de luz, chamado Lúcifer, ele que quis por si próprio pegar o caminho mau. Mas Deus, que no princípio criou ele como um anjo bom, mas ele procurou o seu próprio caminho. E meus amados irmãos, aleluia, aqueles homens não puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Porém, meus amados, Daniel, aleluia, se reúne com os seus apenas 3 companheiros, mas ali tinha mais. Não sei se ele conversou com cada um deles. Corre, avisa aos outros companheiros nossos que estão na Babilônia, não sei aonde, fala para eles dobrar o seu joelho, quem sabe até jejuar e orar, porque nós estamos diante de um problema esse difícil. Porém, meus amados, como os irmãos sabem, Daniel não arrancou os cabelos da cabeça. Daniel não se desesperou como muitos se desesperam. Tem um prejuízo, vou pular da ponte. Tem um prejuízo, vou me matar. Tem um prejuízo, vou me enforcar. Não, meus amados, nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que nos controla, um Deus que nos dá paz, um Deus que na dificuldade está conosco. Poderemos perder tudo, como diz Jó. Nu saí, eu veio da minha mãe, nu e tornarei. Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ai, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Daniel, meus amados, usou as armas que ele conhecia muito bem, usou a fé. Ele usou a oração. Ele, aleluia, ele não, eu sei, eu vou interpretar o sonho. Não, o sonho estava oculto, mas ele foi ao Deus que revelava o oculto. Ele se prostrou diante de Deus, orou a Deus. Deus, só o Senhor que deu o sonho para Nabucodonosor, só o Senhor que pode revelar. E Deus, meus amados, aleluia, através daquele sonho, revelou para Daniel o problema, aleluia, que o rei tinha. E agora eles com urgência entra na presença de Nabucodonosor. E ali aquele jovem com seus 3 companheiros adentro naquele palácio. E ali aqueles cheio de homens ali, sábios também que ali estava presente. Ali Daniel entra na presença do Senhor, o imperador sentado no seu trono. E ali Daniel começa a decifrar o sonho para Nabucodonosor. Sonhos, meus amados, falando do futuro que nós vivemos, esse futuro que Daniel falou lá no passado sobre a estátua que Nabucodonosor teve. Aleluia. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o Deus que revela o futuro. O próprio Daniel também teve quase o mesmo sonho, lá no capítulo 7, sobre os animais, falando sobre os impérios que viria após a queda do Império Babilônico. E meus amados irmãos, aleluia, ninguém poderia revelar, aleluia, o sonho de Nabucodonosor. Colocamos de pé. Ninguém poderia revelar o sonho de Nabucodonosor, mas Deus é o Deus que revela sonho. E meus amados, falando sobre sonhos, sonhos como o nosso sonho, como planos para o futuro. Eu sei que você veio para cá porque você tinha um sonho do futuro, sonho de ter uma vida melhor, sonho de ter uma casa própria, sonho de ter um carro, sonho de ter uma casa, sonho de ser abençoado. Aleluia! Quem de nós que estamos aqui, que viemos para cá, qual é o seu sonho? Como é que está o seu sonho? Se realizou ou não se realizou? Coloca o seu sonho diante de Deus, porque só Ele é que pode te abençoar para que os seus sonhos, eu falo sonhos como coisas materiais, só Ele pode te abençoar para que os seus sonhos sejam concretizados. Mas uma das coisas que nós temos que fazer é colocar Deus
em primeiro lugar, porque só Ele é que pode nos abençoar, é que pode nos guiar no caminho certo, é que pode nos abençoar qual caminho nós devemos proceder. Na luta, na dificuldade, Ele vai nos orientar, porque Ele é o Deus que dá sonho. E meus amados, sonhos, eu sei que você teve muitos sonhos, sonhos que falava até mesmo do seu futuro. Deus me dá alguns sonhos a respeito de coisas que vêm depois. E hoje estou aqui na América, aquilo que eu sonhei, alguns deles se concretizou. Aleluia. Meu amado irmão, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Fala comigo, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Mais uma vez, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Vamos falar com o nosso Pai. Curva a sua cabeça. Seu Deus Todo-Poderoso, te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Senhor, aqui está a tua igreja, o povo que o Senhor abençoou. Pai, estende as tuas mãos, continua abençoando, continua fortalecendo, continua, Deus, dando força, vitória, aqueles que têm sonhos que ainda não concretizou, Deus, que o Senhor possa abençoar de forma especial o teu povo, ajudando cada um, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, te agradeço pela palavra maravilhosa, muito obrigado. Glória a Jesus, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, né, meu irmão, por essa palavra maravilhosa que o Senhor Jesus tem concedido nos nossos corações. Que Deus continue abençoando todo o povo, que Deus continue nos guardando, nos livrando de todo o perigo e de todo o mal. E vamos ficar firmados na presença do Senhor Jesus, porque muito em breve o Senhor virá para buscar o seu povo. Irmãos, a cada dia que passa, a gente está mais perto do Senhor.
a cada minuto que passa, os irmãos, nós estamos cada dia ficando mais perto do Senhor Jesus. A palavra do Senhor, meus irmãos, se a gente for olhar para a palavra do Senhor, a gente já pode ver que tudo já se cumpriu. Está faltando mesmo só Jesus buscar a tua igreja. Vamos ficar firmados no Senhor. Não vamos desanimar. E vamos orar, pedir a Deus para aqueles que estão desanimados. Muitas pessoas, meus irmãos, estão desanimados. Muitas pessoas parou pelo meio da caminhada. Mas que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Porque nós precisamos ficar firmados na presença do Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E logo após o pastor Telso vai estar dando a bênção apostólica. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, glorioso Pai, quero te agradecer, Jesus querido, por esse momento, Pai, que nós passamos aqui na tua casa, louvando, bendizendo o teu santo nome. Pai querido, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada um dos teus filhos que aqui esteve, Pai querido, adorando o teu nome. Ó Deus, nos ajuda, Jesus querido, a vencer as lutas dos dia a dia. Cada um, Pai querido, que está aqui na tua casa, Pai, que tem, Pai querido, um problema a ser resolvido, que o Senhor possa, Pai querido, entrar com providência na vida de cada um, solucionando, Pai querido, os problemas do dia a dia. Ó Pai, segure nossas mãos com as tuas mãos gloriosas. Pai querido, aqueles que estão desanimados, Pai querido, que o Senhor possa dar ânimo, Pai, a cada um. Ó Deus, aqueles que pararam pelo caminho, que o Senhor possa, Pai querido, retornar, Pai, aquele povo para a tua casa, para que o teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Pai, que a cada dia é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não se esqueça, terça-feira nós temos estudo bíblico da palavra de Deus. Vamos fazer força para nós estarmos nos estudos bíblicos. Nossos cultos continuam na terça, na quinta. Você não pode faltar. Venha para a casa de Deus aprender a palavra de Deus e cultuar ao Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos juntos digamos...